Querido filho, querida filha de Deus, respire profundamente. Permita que este momento seja sagrado para você. O Senhor te trouxe até aqui não por acaso, mas por um propósito divino que se revela neste instante de comunhão. Como o orvalho da manhã que desce suavemente sobre a terra seca, assim é a presença de Deus descendo sobre sua vida neste momento. Você chegou até aqui carregando o peso do dia, talvez com o coração cansado, a mente acelerada, o espírito sedento de paz verdadeira. Mas saiba que nada do que você viveu hoje escapou aos olhos amorosos do Pai. Cada suspiro seu foi ouvido, cada lágrima foi contada, cada vitória foi celebrada no céu. Você não está sozinho nesta jornada. Como uma árvore plantada junto às correntes de águas, que dá o seu fruto na estação própria, e cuja folhagem não murcha, assim será aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Neste momento você se torna essa árvore, enraizada na presença divina, pronta para ser nutrida pelas águas vivas que jamais se esgotam. O vento suave do Espírito Santo sopra sobre você agora, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo libertação emocional. Tudo aquilo que te inquieta, que te perturba, que te impede de descansar plenamente, será tocado pela mão poderosa do Altíssimo. Porque Ele é o Deus que faz florescer a terra seca, que transforma o deserto em jardim, que converte o lamento em dança. Se você sente em seu coração um movimento de fé, escreva nos comentários: Senhor, eu creio em nome de Jesus. Compartilhe também seus pedidos de oração, porque esta é uma comunidade de fé, onde uns carregam as cargas dos outros, onde a oração de um se torna força para muitos. Você não está sozinho nesta caminhada. Vamos para a palavra, querido irmão e querida irmã. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Salmos 37, 5, 6. Este é o versículo que Deus tem para você hoje. Palavras que carregam a essência de uma vida entregue, de uma fé que se abandona completamente nas mãos seguras do Pai. Entrega o teu caminho ao Senhor, não apenas os momentos difíceis, mas todo o caminho. Os sonhos que parecem impossíveis, os relacionamentos que precisam de cura, as decisões que te angustiam, os medos que te paralisam na madrugada. Quando você entrega verdadeiramente, algo sobrenatural acontece. A responsabilidade deixa de ser sua e passa a ser dele. E ele, que conhece cada detalhe do futuro, que vê além do que seus olhos podem alcançar, que tem planos de paz e não de mal para a sua vida, assume completamente o controle. Sua justiça brilhará como a luz do meio-dia, clara, incontestável, radiante. Na vida prática, isso significa que você pode adormecer hoje sem carregar o peso de resolver tudo sozinho. Pode acordar amanhã sabendo que o Deus do impossível está trabalhando em seu favor, tecendo todas as coisas para o seu bem. Este versículo será o fio de ouro que atravessará toda a nossa oração esta noite, lembrando você de que a entrega total é o caminho para a paz total. Pai amado, aqui estamos diante de Ti, reconhecendo nossa total dependência de Tua graça infinita. Neste momento sagrado, escolhemos depor todas as armas de nossa autossuficiência e nos rendermos completamente ao Teu amor incondicional. Como uma criança que se entrega nos braços seguros de seu pai, assim entregamos a Ti nossa vida, nossos planos, nossos medos, nossas expectativas. Entregamos a Ti, Senhor, cada preocupação que tem roubado nossa paz. Aqueles pensamentos que giram em círculos na nossa mente, como folhas secas levadas pelo vento, não encontrando descanso. Entregamos as dúvidas que sussurram mentiras sobre Tua fidelidade, que tentam nos convencer de que estamos abandonados, de que não há esperança para nossa situação. Confessamos, Pai, que muitas vezes tentamos resolver tudo com nossas próprias forças, esquecendo que Tu és o Deus do impossível. Reconhecemos que nossa sabedoria é limitada, nossa visão é turva, nosso controle é uma ilusão. Mas Tu, Senhor, vês o fim desde o princípio, conheces cada detalhe do amanhã, tens em Tuas mãos as chaves de todas as portas que precisam se abrir em nossa vida.
Por isso, neste momento de entrega absoluta, declaramos: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Porque tua vontade é perfeita, teu amor é inesgotável, tua fidelidade é firme como as montanhas. Tu não falhaste uma única vez em todas as tuas promessas, e não começarás a falhar conosco hoje. Entregamos nossos filhos em tuas mãos, sabendo que tu os amas mais do que conseguimos amar. Entregamos nossos casamentos, nossas famílias, nossos relacionamentos, confiando que tua graça é suficiente para restaurar, curar e fortalecer cada vínculo. Entregamos nossa saúde, nosso trabalho, nossos sonhos, nossa vocação, crendo que tu farás sobressair nossa justiça como a luz. Senhor, que nossa entrega seja completa como foi a de Jesus no Getsêmani. Que nossa confiança seja inabalável como foi a de Abraão no Monte Moriá. Que nossa rendição seja total como foi a de Maria, ao aceitar tua vontade soberana, porque sabemos que quando nos entregamos verdadeiramente a ti, somos envolvidos por tua paz, que excede todo entendimento, guardando nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Pai querido, neste silêncio sagrado da noite, nossos olhos se abrem para contemplar tua presença constante em cada detalhe de nossa existência. Tu não és um Deus distante, reservado apenas para os grandes momentos da vida, mas és o Deus do cotidiano, o Deus dos pequenos milagres, o Deus que habita nos detalhes mais simples de nossos dias. Reconhecemos tua presença no primeiro café da manhã, quando o vapor sobe como incenso matinal, e naquele primeiro gole que desperta nossos sentidos, é um lembrete de tua bondade renovada a cada dia. Tu estavas ali, no silêncio da cozinha, na intimidade daquele momento, sussurrando: as minhas misericórdias se renovam a cada manhã. Reconhecemos tua presença no canto dos pássaros que nos desperta, como um coro angelical anunciando um novo dia cheio de possibilidades. Cada melodia é uma oração alada subindo aos céus. Cada nota é um lembrete de que tu sustentas até mesmo os pequeninos do ar, e quanto mais a nós, que somos preciosos aos teus olhos. Tu te fazes presente no abraço apertado de uma criança, nas mãos entrelaçadas de um casal que caminha junto, no sorriso genuíno de um amigo, no telefonema inesperado de alguém querido. Em cada gesto de amor humano, teu amor divino se manifesta, tocando nossos corações, aquecendo nossa alma. Reconhecemos tua presença nas lágrimas que purificam, nas dores que nos fazem crescer, nas tempestades que nos ensinam a valorizar a bonança. Até mesmo nos momentos difíceis, tu estavas ali, segurando nossa mão invisível, chorando conosco, carregando nossa dor, transformando nosso pranto em júbilo. A calma de uma noite silenciosa é teu manto de paz descendo sobre nossa casa. O silêncio não é vazio, mas está repleto de tua presença. É nesse silêncio que ouvimos tua voz mansa e suave, que sentimos teu toque restaurador, que experimentamos teu amor incondicional. A noite não é apenas a ausência do dia, mas é o útero onde nossos sonhos são gerados, onde nosso espírito se renova, onde nossa fé se fortalece. Tu te manifestas no ordinário porque tu és extraordinário. Uma flor que desabrocha no jardim é um milagre silencioso de tua criação. Uma brisa suave que refresca nosso rosto é teu sopro de vida nos tocando. A luz dourada do entardecer pintando o céu é tua assinatura artística no firmamento. Cada pôr do sol é uma promessa de que haverá um novo amanhecer. Senhor, que nunca percamos a capacidade de te reconhecer no simples, no comum, no cotidiano. Que nossos olhos espirituais permaneçam abertos para contemplar tua glória refletida em cada momento de nossa existência. Que nossos corações permaneçam sensíveis para sentir tua presença constante, teu cuidado incansável, teu amor inesgotável. A paz que tu ofereces não é como a paz que o mundo oferece, passageira, frágil, dependente de circunstâncias. Tua paz é como um manto que envolve nosso corpo cansado e nosso espírito abatido, trazendo descanso profundo, restauração completa, renovação sobrenatural. É uma paz que guarda nossos corações, que sela nossa mente
que acalma nossa alma. Pai de infinita bondade, neste momento de comunhão íntima, nosso coração transborda de gratidão por teu cuidado constante e tua fidelidade inabalável. Queremos fazer como Davi que disse: bendirei ao Senhor em todo o tempo. Seu louvor estará continuamente em minha boca. Porque tu mereces toda a honra, toda a glória, todo o reconhecimento por quem tu és e por tudo o que tens feito. Somos gratos pelas bênçãos visíveis, aquelas que nossos olhos podem contemplar, o teto que nos abriga, a mesa que nos sustenta, a família que nos ama, a saúde que nos permite despertar cada manhã. Cada uma dessas dádivas é um testemunho vivo de tua generosidade paternal, de teu cuidado minucioso com cada detalhe de nossa existência. Mas somos igualmente gratos pelas bênçãos invisíveis, aquelas que frequentemente passam despercebidas em nossa caminhada diária. Gratidão pelo ar que respiramos sem esforço, pelo sangue que circula silenciosamente, pelo coração que bate fielmente mesmo quando dormimos. Gratidão pelos anjos que tu envias para nos guardar em todos os nossos caminhos, pela proteção divina que nos livra de perigos que nem sequer percebemos. Senhor, ensinamos nosso coração a reconhecer os pequenos milagres que acontecem ao nosso redor a cada dia. O milagre de uma semente que germina na terra, tornando-se árvore frondosa. O milagre de uma criança que aprende a falar, balbuciando as primeiras palavras. O milagre de um ferimento que cicatriza, restaurando a pele como se nunca tivesse sido machucada. O milagre de duas pessoas que se encontram no tempo certo e se apaixonam, construindo uma família. Cada nascer do sol é um milagre renovado, uma demonstração de tua fidelidade que se manifesta manhã após manhã. Cada batimento cardíaco é um milagre sustentado por tua mão poderosa. Cada pensamento que formamos, cada palavra que pronunciamos, cada passo que damos, tudo isso são pequenos milagres orquestrados pela tua graça infinita. Recordamos com gratidão as vezes em que tu nos livraste de situações perigosas, quando tua mão invisível nos protegeu de acidentes que poderiam ter mudado o curso de nossa vida. Lembramos com alegria das portas que tu abriste quando todas pareciam fechadas, das oportunidades que tu criaste quando tudo parecia impossível, das pessoas que tu colocaste em nosso caminho no momento exato em que precisávamos de ajuda. Somos gratos pelas vitórias alcançadas, pelos sonhos realizados, pelos relacionamentos restaurados, pelas curas recebidas, mas também somos gratos pelas lições aprendidas nas derrotas, pelo crescimento gerado nas dificuldades, pela maturidade conquistada através dos desafios. Porque tu sabes transformar todas as coisas para o bem daqueles que te amam, daqueles que são chamados segundo teu propósito. Mesmo quando as circunstâncias gritavam desespero, tu sussurravas esperança. Mesmo quando os homens declaravam impossível, tu proclamavas: para Deus não há impossível. E hoje, ao olharmos para trás, vemos claramente tua mão conduzindo cada passo, tua sabedoria dirigindo cada decisão, teu amor sustentando cada momento. Pai, ensina-nos a cultuar a gratidão como um estilo de vida, não apenas como um sentimento ocasional. Que nossa primeira palavra ao despertar seja obrigado, e nossa última palavra antes de dormir seja te louvamos. Que nossa alma desenvolva o hábito santo de reconhecer tuas bênçãos em cada estação da vida, em cada circunstância, em cada momento, porque tu és digno de todo louvor, de toda adoração, de toda gratidão que possamos oferecer. Tua bondade não tem fim, tua fidelidade permanece para sempre, teu amor nos alcança em qualquer lugar onde estivermos. Por isso, com coração cheio de alegria e lábios cheios de louvor declaramos: grandes são as obras do Senhor, e dignas de serem contempladas por todos os que nelas se deleitam. Senhor, ao contemplarmos as páginas sagradas de tua palavra, nosso coração se aquece ao relembrar as jornadas daqueles que caminharam pela fé antes de nós. Suas histórias não são apenas relatos antigos, mas são espelhos nos quais podemos ver refletidas nossas próprias lutas, nossas próprias vitórias, nossa própria necessidade de confiar inteiramente em ti. Olhamos para Ruth,
a jovem moabita que enfrentou a escolha entre a segurança de sua terra natal e o caminho incerto ao lado de sua sogra Noemi. Quando tudo parecia perdido, quando a viuvez trouxe apenas lágrimas e escassez, ela fez uma declaração profética de fé: o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Senhor, como Ruth, escolhemos seguir-te mesmo quando o caminho não está claro, mesmo quando o futuro parece incerto. Sabemos que tu recompensas a fidelidade e que aqueles que se refugiam sob tuas asas nunca são envergonhados. A história de Ruth nos ensina que a fidelidade nas pequenas coisas nos prepara para grandes bênçãos. Ela foi fiel cuidando de Noemi, fiel trabalhando nos campos, fiel mantendo sua integridade. E tu a recompensaste com um marido piedoso, com uma família restaurada e com a honra de estar na linhagem do Messias. Assim como tu fizeste com Ruth, sabemos que nossa fidelidade hoje está preparando bênçãos que ainda não conseguimos imaginar. Contemplamos também a jornada de José, o jovem sonhador que enfrentou traição, escravidão e prisão injusta. Quantas vezes ele deve ter questionado onde estavam os sonhos que tu lhe deste? Quantas noites deve ter chorado na masmorra, se perguntando se tu o havias esquecido? Mas tu estavas tecendo um plano glorioso através de cada aparente derrota. A cisterna onde foi jogado pelos irmãos o preparou para a humildade. A casa de Potifar o treinou para a administração. A prisão o conectou com aqueles que o levariam ao palácio. José nos ensina que às vezes os sonhos de Deus para nossa vida passam por vales que não compreendemos, por caminhos que não escolheríamos. Mas cada etapa é necessária, cada experiência é formativa, cada dor é preparatória. Quando finalmente chegou o tempo de José, ele pôde dizer aos irmãos: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Senhor, mesmo quando não entendemos teus métodos, confiamos em teus propósitos. Recordamos Davi, o pastor de ovelhas que tu transformaste no rei segundo teu coração. Suas mãos que tocavam harpa para acalmar Saul são as mesmas que empunharam a funda contra Golias. Seu coração que compôs salmos de louvor é o mesmo que chorou salmos de arrependimento. Davi nos mostra que ser um homem segundo teu coração não significa ser perfeito, mas significa ter um coração quebrantado e contrito quando erramos. Um coração sempre disposto a voltar para ti. Nos Salmos de Davi, encontramos palavras para nossas emoções mais profundas. Quando estamos alegres, cantamos com ele: este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Quando estamos aflitos, clamamos com ele: por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus. Davi nos ensina que podemos levar todos os nossos sentimentos para ti: a alegria, a tristeza, a raiva, o medo, porque tu recebes tudo com amor paternal. Contemplamos Maria, a jovem de Nazaré, que recebeu o anúncio mais extraordinário da história humana. Quando o anjo lhe disse que ela conceberia o Filho do Altíssimo, sua resposta não foi de dúvida ou medo paralisante, mas de entrega total. Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Maria nos ensina que a verdadeira fé não é a ausência de perguntas, mas a presença de entrega mesmo quando não compreendemos completamente. A jornada de Maria foi marcada por milagres, mas também por dores profundas. Ela viu seu filho incompreendido, rejeitado, crucificado. Mas ela permaneceu firme ao pé da cruz e esteve presente no cenáculo quando o Espírito Santo desceu no Pentecostes. Maria nos mostra que seguir a Deus às vezes significa carregar dores que não compreendemos, mas sempre significa participar de propósitos eternos que superam qualquer sofrimento temporário. Senhor, como estes heróis da fé, queremos ser pessoas que confiam em Ti completamente, que se entregam sem reservas, que permanecem fiéis mesmo quando o caminho é difícil. Que suas histórias sejam fontes de encorajamento para nossa jornada, lembrando-nos de que Tu nunca abandonaste nenhum dos que em Ti confiaram, e não começarás a abandonar conosco hoje. Espírito Santo, Consolador prometido por Jesus, neste momento de intimidade e vulnerabilidade,
Clamamos por teu toque profundo e transformador em cada área de nossa vida que necessita de cura, de direção, de restauração completa. Tu conheces cada ferida escondida em nosso coração, cada trauma que ainda ecoa em nossa memória, cada ansiedade que rouba nossa paz nas madrugadas silenciosas. Clamamos por cura para a mente acelerada que não consegue descansar, que gira em círculos infinitos de preocupações, que projeta cenários de catástrofe onde deveria encontrar esperança. Toca, Espírito Santo, cada pensamento ansioso, cada projeção de medo, cada imaginação que nos afasta de tua paz. Como Jesus acalmou a tempestade no mar da Galileia dizendo, aquieta-te, assim declara sobre nossa mente, aquieta-te e reconhece que eu sou Deus. Senhor, há corações aqui que foram machucados por palavras duras, por rejeições dolorosas, por abandono daqueles que deveriam ter permanecido. Existem feridas emocionais que não cicatrizaram com o tempo, traumas que ainda sangram silenciosamente, decepções que criaram muralhas ao redor do coração. Mas tu és o Deus que sara os quebrantados de coração e liga as suas feridas. Derrama sobre estas áreas feridas o bálsamo de tua presença curadora. Clamamos especificamente por aqueles que lutam contra a depressão, contra a sensação de vazio que parece não ter fim, contra a desesperança que sussurra mentiras sobre o futuro. Que tua luz penetre as trevas mais profundas, que tua esperança se levante como o sol nascente, que teu propósito se revele claramente mesmo no meio da confusão. Tu és o Deus da esperança, e onde há verdadeira esperança em ti, não pode haver desespero permanente. Intercedemos por aqueles que enfrentam a batalha da fadiga emocional, que se sentem como esponjas ressecadas, sem forças para continuar, sem energia para sonhar novamente. Como a mulher do fluxo de sangue que tocou a orla de tuas vestes e imediatamente sentiu que estava curada, que aqueles que estão emocionalmente exaustos sintam uma corrente de renovação fluindo através de seu ser. Restaura a alegria, reaviva a esperança, renova a força interior. Espírito Santo, concede-nos direção clara para as decisões que precisamos tomar. Há escolhas difíceis diante de nós, relacionamentos que precisam de definição, carreiras que necessitam de direcionamento, mudanças que requerem coragem. Como uma lâmpada para os pés e luz para o caminho, que tua palavra ilumine cada passo que devemos dar. Que tua voz seja mais clara do que todas as vozes confusas do mundo, mais forte do que todos os conselhos contraditórios dos homens. Para aqueles que enfrentam situações financeiras desafiadoras, que se sentem sobrecarregados pelas pressões econômicas, que perderam o emprego ou enfrentam instabilidade profissional, lembramos que tu és Jeová Jiré, o Deus que provê. Como alimentaste os israelitas no deserto com maná do céu, como multiplicaste os pães e peixes nas mãos de Jesus, assim podes multiplicar os recursos, abrir oportunidades, criar caminhos onde não existem. Declaramos proteção espiritual sobre cada pessoa que ouve esta oração, que sejam cobertas pelo sangue precioso de Jesus Cristo, protegidas como se estivessem dentro de uma fortaleza impenetrável, que sejam envolvidas por uma muralha de fogo, como prometes em tua palavra, onde tu mesmo és o fogo ao redor e a glória no meio. Nenhuma arma forjada contra eles prosperará, nenhuma língua que se levantar contra eles em juízo será condenada. Clamamos especificamente contra os ataques espirituais que vêm durante a noite, pesadelos que perturbam o sono, insônias que roubam o descanso, opressões que tentam criar atmosferas de medo. Que as asas do Altíssimo sejam um escudo protetor, que a presença de anjos estabeleça uma guarda ao redor de cada casa, de cada quarto, de cada cama onde alguém busca descanso em ti. Como o vento suave que refresca em dias de calor intenso, que teu espírito sopre suavemente sobre cada área de tensão, de estresse, de sobrecarga emocional. Que haja uma leveza sobrenatural descendo sobre os ombros cansados, uma respiração profunda enchendo os pulmões ansiosos, uma calma celestial, envolvendo os corações agitados. Senhor,
Declaramos que nenhum mal nos sucederá, porque tu és nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Que tua paz, que excede todo entendimento, guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Que teu amor perfeito lance fora todo temor, e que tua presença constante seja nossa segurança inabalável. Pai Celestial, nosso coração se expande agora além de nossas próprias necessidades para abraçar em oração todos aqueles que tu colocaste em nossa vida, todos aqueles que estão conectados conosco pelos laços do amor, da família, da amizade, da humanidade comum. Porque fomos chamados para ser intercessores, para carregar as cargas uns dos outros, para orar uns pelos outros como Jesus intercede por nós à direita do Pai. Elevamos nossas orações por nossas famílias, por cada membro que carregamos no coração com amor profundo e constante. Oramos pelos nossos cônjuges, se os temos, pedindo que tu abençoe nossa união com amor crescente, compreensão mútua, paciência inesgotável e cumplicidade sagrada. Que nossos casamentos sejam reflexos do amor de Cristo pela Igreja, jardins onde florescem perdão, gratidão, respeito e intimidade genuína. Intercedemos especialmente por aqueles casamentos que atravessam tempestades, que enfrentam crises de comunicação, feridas não curadas, desconfianças que construíram muros. Senhor, tu que transformaste água em vinho nas bodas de Caná, transforma também a amargura em doçura, a frieza em ternura, a distância em proximidade. Que o amor seja reavivado, que o compromisso seja renovado, que a esperança seja restaurada. Oramos com coração de pais e mães por nossos filhos, por essas vidas preciosas que tu confiaste aos nossos cuidados, desde os bebês que ainda dormem em berços, até os adultos que já construíram suas próprias famílias. Todos permanecem filhos em nossos corações, todos necessitam de tua proteção e direção. Cobre-os com tuas asas, guarda-os em todos os seus caminhos, envia teus anjos para acompanhá-los onde quer que vão. Para os filhos pequenos, pedimos proteção de todo mal, sabedoria para os primeiros passos da vida, alegria nas descobertas de cada dia. Para os adolescentes que enfrentam as pressões e confusões desta fase desafiadora, rogamos discernimento para fazer boas escolhas, força para resistir às tentações, coragem para permanecer fiéis aos valores que lhes ensinamos. Para os filhos adultos, que tu os abençoe em seus casamentos, em suas carreiras, em suas decisões importantes da vida. Intercedemos pelas viúvas e viúvos, por aqueles que perderam seus companheiros de jornada e agora caminham sozinhos por vales que antes percorriam acompanhados. Que tu sejas, de forma especial, o marido das viúvas e o pai dos órfãos, como prometes em tua palavra. Enche o vazio deixado pela partida dos entes queridos com tua presença consoladora, com teu amor que sacia toda a solidão. Oramos pelos enfermos, por todos aqueles que estão em hospitais, em tratamentos médicos, enfrentando diagnósticos difíceis ou convivendo com doenças crônicas. Tu és Jeová Rafa, o Deus que sara. Estende tua mão poderosa sobre cada corpo que necessita de cura, sobre cada órgão que não funciona adequadamente, sobre cada célula que precisa ser renovada. Que tua virtude curadora flua como um rio de vida, trazendo restauração completa. Clamamos especialmente pelos desempregados, por aqueles que buscam oportunidades de trabalho, que enfrentam a ansiedade da incerteza financeira. Abre portas de emprego, cria oportunidades inesperadas. Conecta-os com as pessoas certas no tempo certo, que encontrem não apenas trabalho, mas propósito, não apenas salário, mas realização, não apenas ocupação, mas vocação. Intercedemos pelos líderes de nossa nação, por aqueles que ocupam posições de autoridade e responsabilidade. Concede-lhes sabedoria para governar com justiça, integridade para resistir à corrupção, compaixão para cuidar dos mais necessitados. Que suas decisões sejam orientadas por teus princípios, que busquem o bem comum acima dos interesses pessoais, que promovam a paz e a prosperidade para todos os cidadãos. Oramos por nossa pátria amada, por esta terra que tu nos deste como herança.
Que seja uma nação que te honra, que protege a família, que valoriza a vida, que pratica a justiça. Derrama tuas bênçãos sobre nossos campos, para que produzam abundantemente, sobre nossa economia para que gere oportunidades para todos, sobre nossa sociedade para que viva em harmonia e respeito mútuo. Estendemos nossas orações aos missionários, aqueles que deixaram suas terras natais para levar o Evangelho aos confins da terra. Fortalece-os em terra estranha, protege-os dos perigos, supre todas as suas necessidades. Que vejam multidões sendo alcançadas pela graça salvadora de Jesus Cristo. Que vejam igrejas sendo plantadas onde antes só havia trevas espirituais. Intercedemos pelas igrejas locais, por nossos pastores e líderes espirituais, que dedicam suas vidas ao cuidado do rebanho. Dá-lhes sabedoria para ensinar tua palavra com clareza e poder, unção para ministrar com autoridade espiritual, força para perseverar mesmo diante das dificuldades. Que sejam exemplos de integridade, de humildade, de amor genuíno pelo povo de Deus. Clamamos pela unidade do corpo de Cristo, por todas as denominações que proclamam Jesus como Senhor e Salvador. Que as diferenças doutrinárias não secundárias não sejam motivo de divisão, mas que o amor de Cristo seja o elo que nos mantém unidos na diversidade. Que o mundo veja nosso amor mútuo e reconheça que somos verdadeiramente discípulos de Jesus. Oramos pelos perseguidos por causa da fé, por nossos irmãos e irmãs que enfrentam prisão, tortura, morte por causa de seu testemunho cristão. Fortalece-os com tua graça sobrenatural. Dá-lhes paz que excede todo entendimento. Torna-os corajosos como Estevão, fiéis como Paulo, perseverantes como os apóstolos. Que seus sofrimentos não sejam em vão, mas produzam fruto eterno para teu reino. Intercedemos pelos órfãos e abandonados, pelas crianças que não têm quem as proteja, que vivem nas ruas ou em condições precárias. Levanta pessoas com coração compassivo para cuidar delas, para adotá-las, para mostrar-lhes o amor paternal que tu tens por cada uma. Que nenhuma criança seja esquecida, que todas tenham oportunidade de conhecer teu amor e de desenvolver todo o potencial que tu colocaste nelas. Clamamos pelos viciados em drogas, álcool e outras dependências que escravizam e destroem vidas. Tu és o Deus da libertação, aquele que quebra grilhões e liberta cativos. Manifesta teu poder libertador, rompe as cadeias do vício, restaura famílias destruídas pela dependência química, que encontrem em ti a verdadeira satisfação que buscavam nas substâncias ilusórias. Oramos pelos idosos, por aqueles que deram o melhor de suas vidas e agora enfrentam as limitações da idade avançada, que não se sintam esquecidos ou inúteis, mas que reconheçam o valor de sua experiência, a riqueza de sua sabedoria, a importância de suas orações. Concede-lhes saúde, lucidez mental, paz de espírito, e que vejam seus descendentes crescendo no temor do Senhor. Senhor, enquanto intercedemos por outros, nosso próprio coração é transformado. Saímos do egocentrismo para o altruísmo, da ansiedade pessoal para a compaixão pelos necessitados. Que esta intercessão não seja apenas uma lista de pedidos, mas uma transformação de caráter, uma expansão de amor, uma manifestação da mente de Cristo em nós. Pai Santo, neste momento de reflexão profunda e compromisso sincero, apresentamos diante de Ti não apenas nossas necessidades e pedidos, mas também nosso desejo ardente de crescer em santidade, de desenvolver o caráter de Cristo, de produzir os frutos do Espírito em nossa vida cotidiana, porque sabemos que a verdadeira fé não se manifesta apenas nos momentos de oração, mas especialmente na forma como vivemos cada dia comum. Comprometemo-nos a cultivar o amor como a maior de todas as virtudes, aquele amor que é paciente e bondoso, que não inveja nem se vangloria, que não se irrita nem guarda rancor. Senhor, que nossos relacionamentos sejam marcados por este amor sobrenatural que vem de Ti, que perdoa 70 vezes 7, que sempre acredita, sempre espera, sempre persevera. Desejamos desenvolver a alegria do Senhor como nossa força,
aquela alegria que não depende das circunstâncias favoráveis, mas brota da certeza de nossa salvação, da confiança em tuas promessas, da esperança da glória eterna. Que sejamos pessoas que irradiam contentamento genuíno, que encontram motivos para celebrar, mesmo nos dias difíceis, que contagiam outros com otimismo baseado na fé. Aspiramos à paz que tu ofereces, aquela paz que guarda nossos corações e mentes, que nos permite dormir tranquilos, mesmo quando há tempestades lá fora, que faz de nós instrumentos de reconciliação em um mundo dividido. Que sejamos pacificadores, pessoas que trazem calma ao invés de tumulto, união ao invés de divisão, harmonia ao invés de conflito. Clamamos por paciência sobrenatural, especialmente nos relacionamentos familiares onde a convivência diária pode gerar atritos. Que saibamos esperar no tempo de Deus sem nos desesperarmos, que suportemos as falhas dos outros com graça, que perseveremos nas dificuldades sem desistir. Como Jó, que manteve sua fé mesmo quando tudo parecia perdido, queremos ser exemplos de perseverança constante. Buscamos a benignidade que se manifesta em gentileza genuína, em palavras que edificam ao invés de destruir, em gestos que consolam ao invés de ferir. Que nossa presença seja uma bênção para aqueles que convivem conosco, que nossas palavras sejam como mel, doces à alma e saúde para os ossos. Que aprendamos a tratar todos com a dignidade que merecem como filhos de Deus. Desejamos ser pessoas de bondade prática, não apenas com boas intenções, mas com ações concretas que demonstram o amor de Cristo. Que nossos olhos estejam sempre abertos para as necessidades ao nosso redor, nossas mãos sempre prontas para ajudar, nosso coração sempre sensível ao sofrimento dos outros. Como Jesus, que andou fazendo o bem e curando todos os oprimidos, queremos deixar pegadas de bondade por onde passarmos. Comprometemo-nos com a fidelidade em todas as áreas da vida, fidelidade no casamento, na amizade, no trabalho, nos compromissos assumidos. Que nossa palavra seja confiável como uma rocha firme, que outros possam depender de nós, sabendo que cumpriremos o que prometemos. Como tu és fiel em todas as tuas promessas, queremos refletir essa característica divina em nossa humanidade. Buscamos a mansidão que não é fraqueza, mas força controlada, poder sob disciplina. Como Jesus, que era manso e humilde de coração, mas que também purificou o templo com autoridade, queremos ter a sabedoria de saber quando ser gentis e quando ser firmes, sempre motivados pelo amor e pela justiça. Clamamos pelo domínio próprio que nos capacita a dizer não às tentações, a controlar nossos impulsos, a disciplinar nossos desejos. Em um mundo que promove a satisfação imediata de todos os apetites, queremos ser pessoas que sabem esperar, que praticam a moderação, que escolhem o que é certo mesmo quando é difícil. Senhor, comprometemo-nos a manter a mente firme em Ti, como está escrito. Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque ele confia em Ti. Que nossos pensamentos sejam cativos à obediência de Cristo. Que nossa mente seja renovada diariamente pela palavra de Deus. Que nosso foco permaneça nas coisas do alto e não nas da terra. Prometemos buscar integridade em todas as esferas da vida, sendo os mesmos em público e em particular, mantendo padrões éticos elevados mesmo quando ninguém está olhando, falando a verdade mesmo quando mentir seria mais conveniente. Que nossa vida seja um livro aberto, que pode ser lido por qualquer pessoa sem constrangimento. Comprometemo-nos com a obediência prática à Tua palavra, não apenas ouvindo ou lendo, mas praticando os ensinamentos de Jesus. Que sejamos edificadores sábios que constroem sobre a rocha da obediência, não sobre a areia das boas intenções, sem ação correspondente. Desejamos manter comunhão diária contigo através da oração constante, não apenas nos momentos formais, mas em conversação contínua ao longo do dia. Que nosso coração esteja sempre sintonizado com o Teu, que nossa alma tenha sede de Tua presença como o cervo anseia pelas águas correntes. Prometemos alimentar nossa alma diariamente com Tua palavra, sabendo que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da Tua boca.
Que as Escrituras sejam lâmpada para nossos pés e luz para nosso caminho. Que permaneçam ricas e abundantes em nosso coração. Comprometemo-nos com a adoração genuína, reconhecendo que fomos criados para Te glorificar e desfrutar de Ti para sempre. Que nossa vida inteira seja um ato de adoração contínua. Que nosso trabalho, nossos relacionamentos, nossos momentos de lazer, tudo seja oferecido como sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, Pai amado. Enquanto esta noite se aprofunda e nossos corações se preparam para o descanso sagrado que Tu ordenaste, declaramos com fé inabalável e autoridade espiritual as promessas eternas de Tua palavra sobre cada vida que ouve esta oração, porque Tu és o Deus que não muda, cujas promessas são sim e amém em Cristo Jesus, e o que declaras com Tua boca santa jamais volta vazio. Declaramos com autoridade apostólica: nenhum mal te sucederá, nenhuma praga chegará à tua tenda. Porque Tu, Senhor, és o refúgio e fortaleza daqueles que em Ti confiam. Como está escrito em Tua palavra fiel: 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Esta é a herança dos servos do Senhor, e esta é a justiça que vem de Ti. Sobre cada pessoa que recebe esta bênção, declaramos a cobertura completa do sangue precioso de Jesus Cristo. Que este sangue que foi derramado no Calvário seja um escudo impenetrável ao redor de sua vida, de sua família, de sua casa, de seus bens. Que os principados e potestades das trevas reconheçam a autoridade deste sangue e fujam aterrorizados diante de seu poder redentor. Declaramos que você está coberto pelas asas do Altíssimo, como um pintainho protegido sob as asas seguras da galinha. Debaixo desta cobertura divina, a paz perfeita, segurança absoluta, descanso completo. Nenhuma flecha que voa de dia, nenhum terror que assalta de noite, nenhuma peste que caminha na escuridão, nenhuma mortandade que devasta ao meio-dia poderá tocar naqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. Sobre seu sono, declaramos restauração sobrenatural. Que cada momento de descanso seja multiplicado em benefício para seu corpo, sua mente, seu espírito. Que Deus conceda sono aos seus amados, como está escrito, e que este sono seja doce, reparador, livre de pesadelos e perturbações. Que você adormeça em paz e descanse em segurança, sabendo que o que te guarda não tosquenejará nem dormirá. Declaramos sonhos proféticos e reveladores, como Daniel e José receberam. Que Deus se comunique contigo através dos sonhos, trazendo direção para decisões importantes, revelação para situações complexas, consolo para corações feridos. Que seus sonhos sejam portais de comunicação divina, janelas abertas para o coração do Pai Celeste. Profetizamos sobre seu despertar, que seja como o nascimento de um novo dia em sua alma, que você desperte não apenas fisicamente renovado, mas espiritualmente revitalizado, emocionalmente equilibrado, mentalmente claro. Que a primeira palavra que brote de seus lábios seja de gratidão, que o primeiro pensamento seja de adoração, que o primeiro sentimento seja de esperança. Sobre sua casa, declaramos santificação completa. Que cada cômodo seja consagrado ao Senhor, que cada móvel seja ungido com óleo celestial, que cada canto seja ocupado pela presença de anjos ministradores, que sua casa seja uma Betel, uma casa de Deus, onde o céu toca a terra, onde a paz de Cristo habita abundantemente. Declaramos bênçãos sobre sua família, sobre cada membro que divide o mesmo teto, ou que está conectado pelos laços do amor. Que haja harmonia onde havia discórdia, compreensão onde havia mal-entendidos, perdão onde havia ressentimentos. Que sua família seja uma pequena igreja, um pedacinho do céu na terra, um testemunho vivo do amor de Deus. Sobre seu corpo físico, declaramos saúde divina e vigor renovado. Que cada órgão funcione como Deus projetou, que cada sistema corporal opere em perfeita harmonia, que cada célula seja renovada pelo poder criador do Altíssimo. Invocamos a virtude curadora de Jesus Cristo sobre qualquer enfermidade, sobre qualquer fraqueza, sobre qualquer limitação física. Profetizamos restauração emocional completa.
Que toda ferida do passado seja curada pelo bálsamo de Gileade. Que toda cicatriz se torne testemunho da graça restauradora. Que a alegria do Senhor seja sua força. Que a paz de Cristo seja seu escudo. Que o amor do Pai seja seu fundamento inabalável. Sobre seu espírito, declaramos sensibilidade crescente às coisas de Deus. Que seus ouvidos espirituais se abram para ouvir a voz mansa e suave do Espírito Santo. Que seus olhos espirituais se abram para contemplar as maravilhas de Deus. Que seu coração espiritual se abra para receber revelações frescas do céu. Declaramos proteção divina sobre seus caminhos. Que anjos acampem ao seu redor. Que a coluna de nuvem o guie de dia e a coluna de fogo o proteja de noite. Que seus pés sejam guardados de tropeçar. Que suas mãos sejam dirigidas para fazer o bem. Que sua boca seja abençoada para pronunciar palavras de vida. Sobre seus relacionamentos declaramos cura e fortalecimento. Que os vínculos de amor sejam estreitados. Que os laços de confiança sejam renovados. Que as pontes de comunicação sejam restauradas. Que você seja instrumento de paz onde há conflito, de esperança onde há desânimo, de amor onde há frieza. Profetizamos sobre seu futuro. Que seja brilhante como o sol do meio-dia, próspero como árvore plantada junto às correntes de águas, frutífero como vinhedo bem cuidado. Que seus planos sejam estabelecidos pelo Senhor. Que seus sonhos sejam realizados segundo a vontade divina. Que seus passos sejam ordenados pelo Altíssimo. Sobre suas finanças, declaramos abundância e sabedoria. Que as janelas do céu se abram para derramar bênçãos sem medida. Que você seja cabeça e não cauda. Que empreste e não tome emprestado. Que seja canal de bênçãos para outros. Administrador fiel dos recursos que Deus coloca em suas mãos. Declaramos unção especial sobre sua vida ministerial, seja ela formal ou informal. Que você seja testemunha eficaz do Evangelho, luz que brilha nas trevas, sal que preserva e tempera. Que sua vida seja um sermão vivo. Que suas palavras tenham poder transformador. Que sua presença traga a fragrância de Cristo. À medida que a noite se transforma em dia, que esta oração noturna se torne fundamento para uma nova manhã de possibilidades ilimitadas. Que você desperte não apenas para mais um dia comum, mas para um dia carregado de propósito divino, de oportunidades criadas por Deus, de encontros orquestrados pelo céu. Que esta bênção não termine quando você desligar este áudio, mas continue operando em sua vida como uma semente plantada em solo fértil, crescendo, frutificando, multiplicando-se. Que cada palavra declarada se cumpra em seu tempo exato. Que cada promessa se manifeste em sua estação apropriada. Entregamos você aos cuidados do bom pastor, que nunca perde uma de suas ovelhas, que conhece cada uma pelo nome, que daria a vida para protegê-las. Descanse em paz, durma em segurança, desperte em alegria, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que vás. Em nome de Jesus Cristo, o nome que está acima de todo nome, no poder do Espírito Santo, pela autoridade da palavra de Deus, selamos esta oração e estas bênçãos sobre sua vida. Que assim seja, que assim se cumpra, que assim permaneça para sempre. Amém e amém. Que esta noite não seja só sono, mas cura. Que esta manhã não seja só rotina, mas renascimento. Teu descanso é sagrado, teu despertar é promessa viva.